Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática com Python, que está sendo oferecido aí na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica, do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. Nesse vídeo aqui, nós vamos estar dando continuidade ao tópico 2, onde nós começamos falando sobre variáveis e tipos de dados. Agora nós vamos falar sobre operadores disponíveis em Python. Porque se a gente tem dados e tem variáveis, a gente quer operar essas variáveis, Então, operadores são símbolos especiais usados em programação para realizar operações aritméticas, lógicas e relacionais em valores e variáveis. Em Python, há vários tipos de operadores que podem ser usados para manipular valores e realizar cálculos. Entre os mais comuns, que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui, temos os operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos, tá certo? Vamos começar aqui com os operadores aritméticos. Aqui eu listei alguns dos mais utilizados. Operador de adição, que é o velho sinalzinho de mais, adiciona dois valores. Operador de subtração, que é o sinal de menos, subtrai um valor do outro. Operador multiplicação, que é o asterisco, multiplica dois valores juntos. Operador divisão, que é a barrinha, divide um valor pelo outro. Operador potência, que no caso aqui do Python, não é o chapeuzinho como a gente está acostumado em outros linguagens de programação. Aqui vai ser o que? Asterisco duplo. É como se fosse um produto generalizado. Tá certo? Então retorna a potência de um valor. E temos o porcento, que retorna o módulo. O módulo aqui, na verdade, ele retorna o resto da divisão entre dois valores. É porque a palavra módulo vem da parte de aritmética modular, que trabalha muito com essas questões de restos, tá certo? Então aí, essa palavrinha aqui pode ser também o resto da divisão. Beleza? Então vamos ver alguns exemplos. Nessa primeira célula aqui, gente, eu estou colocando os valores A, B, C e D, armazenando, respectivamente, 12, 3, 7 e menos 4. Ô professor, por que você botou em linha? Você não costuma botar, não é assim, A igual a 12, B igual a 3, C igual a 7 e D igual a menos 4, Aí eu não precisaria colocar essa linha aqui. Eu poderia fazer isso? Poderia. Só que eu decidi falar, não, vou botar lá uma forma de armazenar dados. Então, quando você tem uma entrada com muitos dados, e você não quer deixar seu programa com muitas linhas, você pode botar um dado, vírgula, outro, depois igual e os valores respectivos naquelas ordens, certo? Então, vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos compilar. Compilando aqui, apareceu aqui 1, minha primeira compilação, eu restaurei o kernel, a gente viu isso no vídeo passado, acho que eu falei sobre isso. E aí, apaga tudo, Tinha na memória. Então aqui eu tenho A recebeu 12, B recebeu 3, C recebeu 7 e D recebeu menos 4. Bom, agora eu posso falar sobre cada uma das operações, dar um exemplinho. Então aqui na adição, só para relembrar, os valores de A, B e C que não estão mais nessa tela aqui, que eu estou no modo apresentação, são esses aqui, tá certo? 12, 3, 7, menos 4, respectivamente. Então eu quero calcular uma primeira soma. Soma 1, A mais B. Vai ser A mais B, vai ser quem? 12 mais 3. Espera que saia o quê? 15, se eu pedir para imprimir. D mais A, menos 4 mais 12. Espera que saia 8, Menos 4, 4 negativo com 12 positivo, vai dar 8. Nesse caso aqui eu botei tudo numa única célula. Então se eu compilar, ele já vai gerar as variáveis soma 1, soma 2 e já vai gerar as impressões delas, como está pedido aqui. Então, como é esperado, 12 com 3, 15 e menos 4 com 12, 8. Certo? Veja que sai aqui. A gente pode fazer indicações de sair uma frase também, olha, a soma de A com B é 15. Mas a gente vai detalhar isso mais à frente um pouquinho, tá certo? Subtração. Os mesmos números, vou subtrair aqui A menos B, guardar na variável sub1, C menos D, guardar na variável sub2. Depois imprimir as duas. Então, A menos B é o quê? 12 menos 3, espera que saia 9. E C menos D é o quê? 7 menos 4, espera que saia o quê? 11, porque menos com menos vai dar mais. Então, eu vou somar 7 com 4. Compilando aqui, 9 e 11, como era esperado. Certo? É importante, gente, que você entenda bem isso, porque às vezes o cara só fala assim, essa vai fazer isso, mas você não fez a conta, Essa operação vai fazer... Faça a conta, entenda. Tá certo? Bem, produto, ou multiplicação. Temos aqui as mesmas variáveis, quero multiplicar A vezes B, e guardar em multi 1. Multiplicação 1, que eu chamei de multi 1. Então vai ficar 12 vezes 3, espera-se que dê o quanto? 36. E depois D vezes D, poderia ser D ao quadrado se eu quisesse colocar, mas eu estou colocando aqui como produto. D vezes D vai dar menos 4. Vezes menos 4 vai dar o quê? 16 positivo. Então espera-se que dê 36 e 16 nesta ordem aqui, que eu estou imprimindo multi 1 e multi 2. Então 36 e 16. Tá certo?
E aí chega na divisão. A divisão, gente, ela é, de certa forma, um pouco perigosa em alguns aspectos. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Porque você tem dois tipos de divisão, na verdade. Olha só. Divisão padrão. Então aqui eu tenho A, B, C e D, né, os mesmos valores. Vou dividir A por B. 12 por 3, espera que dê 4. E divisão 2. 12 por 7, espera-se que dê um número quebrado. Certo? Então, vamos calculá-las. Pronto. Só que observe, 12 por 3 são dois números inteiros. 12 e 3. Quando eu dividi, deu 4, que deu um número que não é inteiro, porque tem ponto zero. Ah, professor, não acredito, eu acho que é inteiro. A divisão tinha que dar inteira. Deu um valor inteiro, só que ele foi entendido como float. Então essa divisão aqui, ela lhe devolve um valor float. Como é que eu sei isso? Vou botar aqui print tape, div 1 e div 2. Quanto ao segundo, não tem o que discutir. Ele de fato é um número float. Agora esse aqui ainda seria mais questionável. Só que se aparecer o ponto, ele é float. Tá certo? Então ambos aqui são float. Só que pô, você queria que tivesse uma saída inteira. Como é que você faz isso? Ou você queria só a parte inteira da divisão? Então nesse caso aqui, ó, gente, nós podemos considerar o seguinte. Essa divisão aqui, ó, div 3 e div 4, né, que não é mais a divisão padrão, vou chamar assim, na verdade eu acabei esquecendo disso, botar divisão asterisco, né, ela só vai me retornar a parte inteira da divisão, a parte exata. Por exemplo, quando eu divido 12 por 3, né, dá 4, tudo aí deu exato, o resto zero. Mas quando eu divido 12 por 7, que foi a conta que a gente fez, vai sobrar um resto 5. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer a divisão. Ó. Então, 4 e 1. Por quê? 12 dividido por 7, que foi essa segunda divisão, o que acontece com ela? Eu não vou conseguir dividir, então vai sobrar um resto de forma exata, né? Vai sobrar um resto 5. Mas teve uma parte inteira, tem uma parte de 7 dentro de 12. Então, me retornou só a parte inteira. Então, se eu precisar da divisão do que a gente chama de quociente, né, da divisão, aí eu posso usar esta operação aqui, tá certo? Aí eu vou ter só a parte inteira da divisão. Para eu ter certeza que elas são inteiras, ó, não tem ponto aqui, eu vou usar a variável tape, né? Vou imprimir o tipo de div 3 e div 4. Ó. Ué, mas 12 por 7 é inteiro, professor? É como eu falei, aqui a saída é entendida como inteira. O programador, quando pensou a linguagem, ele fez dessa forma. Deve ter algum motivo para ele fazer isso. E vai ter alguma situação que a gente vai precisar aplicar esse tipo de situação. Tá certo? Então, módulo ou resto da divisão. Nesse caso, perceba que a divisão anterior, né, essa aqui deu exato, tudo bem, mas essa aqui teve um resto. Eu quero acessar esse resto. Né? Então eu posso usar o quê? A por cento B. Então vai ser o resto da divisão de A por B. Nesse caso aqui, ó, A por B vai dar 12 por 3, vai dar 4. Espera-se que saia daqui 0. E A por C, 12 por 7, espera que saia quanto? 5, que é o que faltou para dar uma divisão exata. Tá certo? Então vamos lá. Ó. 0 e 5. De novo, se você consultar os tipos de variáveis que são resto 1 e resto 2, provavelmente vai dar inteiro. Certo? Eu não fiz isso, mas aí convido vocês a fazerem. Cria uma nova célula aí no Jupyter, vai lá. Para criar uma nova célula, você faz assim. Eu não expliquei isso em vídeo nenhum. Se expliquei, foi muito rápido. Vou só voltar aqui, sair do modo apresentação. Então, você quer criar uma nova célula, você está aqui. Quer criar uma célula abaixo dessa. Ó. Você clica aqui, surge uma nova célula, onde você pode botar um código. Você quer que essa célula suba, então você pode manipulá-la. Você quer apagar ela, vem aqui com a tesourinha, ó, corta ela. Certo? Vamos voltar, então, aqui para nossa tela de apresentação. Tá certo? Então, gente, agora, né, nós temos outros operadores, os relacionais. Né? Nesse caso, eu tenho igual duplo, que vai verificar se um valor é igual ao outro. Note um igual simples, é um igual de recebimento, né, de armazenamento. E um igual duplo é um igual de verificação. Então, verifica se dois valores ou variáveis são iguais. O diferente aqui vai ser uma exclamação seguida de um igual. Verificar se dois valores são diferentes. Né? Você vai ter o menor que, ou menor igual, né? Que você pode ter uma variaçãozinha também, o maior que, né? Ou maior igual. Né? Então, nesses casos aqui, ó, vamos pegar exemplos. Então, ó, print 2 igual a 1 mais 1. O que deve sair disso aqui? Então, esse 2 igual a 1 mais 1 vai sair um valor booleano. True ou false. Certo? Nesse caso, espera-se que dê o quê? Que 2 é igual a 1 mais 1. Espera que dê true. Por exemplo, Alan aqui, a string Alan, entre as com a primeira letra maiúscula,
e a string Alan com a primeira letra minúscula. Elas são diferentes. Viu, gente? Embora, né, a palavra possa ser a mesma, mas elas são diferentes. Então espera que dê aqui o quê? True também, porque eu estou dizendo que elas são diferentes. Print 4.1 menor que 4. Opa, tá errado isso. Então vai sair o que daqui? Vai ser um false. Então a saída desses operadores relacionais é true ou false. Tá certo? 5 menor que 5. Também espera que dê falso. Né? Se eu quiser que dê igual também, o 5 seja, né, entre nessa desigualdade, eu boto menor igual, porque aí eu vou estar olhando tanto números que são maiores ou, menor, né, ou iguais. Né? Então, nesse caso aqui, espera-se que dê true. Esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, será que é igual a esse? A gente estudou conjunto antes e viu que conjunto não muda a ordem. Vamos ter certeza agora. E aqui, será que essa tupla 1, 2, 3 é igual a essa? A gente estudou tupla antes e viu que tupla, o quê? A ordem importa. Tá certo? Então, quando eu compilar isso aqui, ó, vamos ver o que sai. Primeiro, 2 igual a 1 mais 1. Verdade. True. Né? Alan, diferente de Alan dessa forma, escrito dessa forma. Então, true. Ou seja, é sensível essa diferença, ou a igualdade também, se você preferir assim, ela é sensível a pequenas modificações. Tem que ser igualzinho mesmo. Tá certo? Claro que existem comandos que transformam essa palavra nessa, caso o cara tenha digitado o nome dele minúsculo, e aí o sistema lá só reconhece maiúsculo. Tem comandos para fazer esse ajuste, viu, gente? A gente não vai chegar a ver aqui no curso, mas dá-se jeito em tudo, beleza? A gente pode ajustar um dado para uma forma mais específica que a gente precisa. Aqui, esse aqui deu falso, né? Porque 4.1 é menor que 4. Não é menor que 4, ele é maior na verdade, só que a desigualdade está virada para o lado errado, então deu falso. 5 não é menor que 5, 5 na verdade é igual a 5, ou pelo menos menor ou igual a 5, se você fosse preferir assim, então deu falso também. Nesse caso aqui, ó, 5 menor igual que 5, beleza, verdade. Esse conjunto, ó, é igual a esse, ó, 1, 2, 3 igual a 1, 3, 2, a ordem mudou, mas o conjunto não mudou. E a tupla, 1, 2, 3 é diferente da tupla, 1, 3, 2, tá certo? Então, isso aqui ajuda até você entender mais a linguagem, tá certo? Então, temos aí os operadores relacionais, a gente vai usar ele um pouquinho aí em algumas partes, beleza? E aí, por último, nós temos os operadores lógicos, que são operadores que vão juntar condições. Né? Você tem o AND, que é o famoso I, a nossa conjunção, né, na língua portuguesa, que junta duas coisas. Né? Ele retorna true se ambos os valores são verdadeiros. Ou deixa uma certa condição acontecer dentro do programa se as duas condições ali, A e B, são satisfeitas, então o programa segue naquela linha. Se não, pode seguir em outra ou pode parar. Né? O OU, que basta que uma das duas seja verdade, que é indicado pelo OR, né? Retorna true se pelo menos um dos valores forem verdadeiro. E o NOT, né, que é a negação, não inverte o valor booleano de uma expressão. Então aqui eu tenho uma tabelinha, né, para nós nos lembrarmos lá da lógica. Se você teve aula de lógica, você vai se lembrar dessa tabelinha. Se não teve, não se preocupe. Coloquei ela aqui para te ajudar. Então, se P é true, então NOT, né? Not P, aqui é P, viu, gente? Se eu só compilar, olha que complicação. Você fala, nossa, não vou aprender isso nunca, né? Aqui eu abri o código, viu, gente? Ó, compila, opa, virou uma tabela, olha que lindo, né? Isso é bom. Aí você começa a entender, é assim que você aprende a programar, né? Você pega isso aqui pronto de alguém e começa a mudar alguma coisinha aqui. Claro que aqui a tela está muito pequena, né? Eu vou dar um Ctrl menos aqui. Aí você começa a mudar aqui e ver o que, que muda na hora que você compilar, na hora que você der Ctrl Enter, ó. Tá certo? Então, mudei ali, que era P, né? Tem esse errinho aí, vamos consertar, né? Então, tá aqui. P e not P, a negação de P. Então, se P é verdade, a negação de P é falsa. Se P é falsa, a negação de P é verdade. Aqui, P e Q são duas, porque para conjunção eu preciso de duas, né? Assim como para disjunção, né? Que é o OU. Então, aqui, eu preciso dos casos possíveis. True com true, true com false, false com true e false com false. Né? Aqui a mesma coisa, as entradas, e aqui eu tenho o I e o OU. No caso do I, só vai ser verdade se as duas forem verdade, ou seja, a condição só passa se as duas passarem, se suas partes passarem. O OU vai ser, né, verdade se pelo menos uma das duas for verdade. Ó, as duas verdades dá verdade, as duas, né, uma verdade, outra falsa deu verdade, uma falsa, outra verdade deu verdade, agora as duas falsas deu falso. E o I, falso em qualquer outro caso, que pelo menos uma delas não seja verdade, já dá falso, beleza? E aqui eu botei um exemplinho para a gente estar entendendo isso melhor. Lembra que no caso passado, né, no exemplo passado, vamos voltar lá nele, eu tinha
essas condições aqui. Imagina que eu quero concatenar duas dessas. Falar, pô, a condição essa aqui é verdade e essa aqui é verdade também, fazer uma junção das duas, eu posso fazer isso com os operadores, né, lógicos. Então, tá aqui, ó. Print 2 igual a 1 mais 2, aqui vai dar falso, certo? E 1, 2, 3 igual a 1, 3, 2 vai dar verdadeiro. Só que a gente vem aqui na tabelinha do i e vê, se a primeira der falso e a segunda é verdadeira, eu espero que dê uma saída falsa nesse primeiro print. Eu espero isso, daqui a pouco a gente vai ver. 2 igual a 1 mais 2, ou o conjunto 1, 2, 3 igual ao conjunto 1, 3, 2. Aqui é falsa, continua sendo falso, né? É a mesma de cima, só que é o ou. Como essa aqui é verdadeira, aqui em conjunto a ordem não importa, então provavelmente aqui vai dar o quê? Uma entrada falsa ou uma entrada verdadeira, ó, falso ou verdade, vai dar o quê? Verdade. Então, eu espero que saia V daqui. Eu posso até comentar aqui na frente, ó. Eu não vou deixar o comentário, tá certo? Porque aí vocês acessam, mas eu posso fazer esse comentário aqui, ó. Espero que saia V. E aqui, né? O que a gente espera que saia, ó? Not 2 igual a 1 mais 2, então aqui vai dar falso, só que not false é o quê? True. Tá certo? Então eu espero que aqui dê. Enfim, vamos só tirar a prova. Vamos ver se eu estou bom de lógica. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Ah, claro, aqui eu botei F, V, né? Porque eu estou no português, né? E às vezes a gente, né, confunde um pouquinho, mas é isso aí. Verdadeiro e falso é true ou false, né? Então, tem aí. Então, com isso a gente chega nessa parte, né? Termina essa parte, e agora na próxima parte a gente vai ver as chamadas estruturas de controle de fluxo, que são o if, né, else e suas variações, né, o for e o while. Tá certo? Então, no próximo vídeo aí, a gente vai estar falando dessas estruturas, beleza? E são estruturas assim, fundamentais dentro da programação. A programação funciona mesmo porque essas coisas aqui existem, tá certo? São a base mesmo do que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, espero vocês no próximo.